no meio das férias escolares aqui na Nova Zelândia, eu tô quase ficando louca. Isso me trouxe a ideia de gravar um vídeo que eu sabia que eu queria desde que eu tive a ideia de criar o canal. Mas por motivos óbvios, eu só poderia gravar se eu tivesse alguma coisa positiva para falar sobre o assunto, o que me deixava ainda mais ansiosa para falar sobre isso. Hi guys! Hoje eu vou falar pra vocês sobre a adaptação do meu filho num país novo. Ele tem 5 anos, era uma coisa que me preocupava muito, como que ele ia se adaptar por aqui. Essa mudança ia fazer na cabecinha dele, como ele ia encarar tudo isso que ele tinha pra viver. Então eu não vou começar esse vídeo te falando que vai ser tudo certo, a criança aprende a falar inglês no primeiro mês, que foi o que a maioria das pessoas me falaram. Essas pessoas não estavam mentindo, porém, quando a gente é mãe e tá passando por aquilo, a gente tende a ver as coisas de uma forma um pouquinho diferente, então a gente fica esperando aquele lado positivo que todo mundo fala pra gente, mas esse lado positivo a gente só consegue enxergar agora, depois que já passou por tudo isso. Primeiro de tudo, eu acho que é muito importante ressaltar e compartilhar com vocês a minha experiência com o meu filho. Obviamente, cada um vive uma situação diferente. O Marquinho, ele é uma criança muito tímida com pessoas estranhas e muito extrovertida, até demais, com pessoas que ele conhece. Ele chegou na escola no primeiro dia, ele ficou com muita vergonha, colou na professora, queria ficar só perto dela, queria ficar no colo dela. E isso era uma coisa que me preocupava um pouquinho, como ele ia fazer para se comunicar, mas gente, existe uma língua universal, que é a mímica, e todo mundo se entende desse jeito. Uma coisa que contou muito a favor dele é o método de ensino por aqui. O método de todas as escolas aqui da cidade que eu moro é o Montessori, que é o método que eu sempre sonhei que ele estudasse, mas no Brasil era um preço muito caro a mensalidade, assim, era totalmente fora da minha realidade. E aqui as escolas são públicas, então a gente paga em torno de $200 mais ou menos por ano como uma ajuda de custo, muito mais acessível, né? Muito mais fácil, e as escolas são incríveis. Esse método eles ensinam muito mais por meio da brincadeira, por da dança, por outras formas, e isso foi muito mais fácil para o meu filho porque ele gosta muito de música e dessa parte de artes. Ele naturalmente é uma criança de humanas, sagitariano, e pra ele foi muito fácil pra se enturmar ali, sabe, se sentir em casa. Tendo uma linha do tempo, quando ele chegou, obviamente ele não falava uma palavra em inglês. Então ele não entendia o que ninguém falava e ele não conseguia se comunicar também. Acho que assim, a partir do segundo mês, ele já conseguia entender o que as pessoas estavam falando, só que quando a gente tá nessa fase de adaptação é como se fosse uma gravidez, a gente não consegue contar tipo assim, nossa, só 2 meses. Foram 8 longas semanas pra ele, na minha cabeça, pra ele conseguir entender o que as pessoas estavam falando. Mas ele nunca mencionou pra mim a dificuldade da língua. Os primeiros dias de aula ele chorava, como ele teria chorado em qualquer escola nova que ele fosse estudar, mas em momento algum ele dizia, ah, eu não quero ir porque eu não entendo o que eles falam, porque eu não consigo conversar. Ele sempre... isso nunca foi um problema pra ele. Mesmo ele já entendendo o que as pessoas falavam, ele não falava inglês em casa. Eu tentava brincar com ele em inglês, ah, vamos conversar em inglês, vamos ver como é que vai ser. E ele não queria falar inglês de jeito nenhum, só queria falar em português e ficava bravo quando eu falava inglês com ele. Mais ou menos no 5º mês, a professora chamou a gente para uma reunião. E eu fiquei muito nervosa, porque eu sempre acho, né, que essas reuniões vão ser, ó, seu filho tá com um problema, você vai ter que voltar pro Brasil. E eu tava assim, nervosa. Aí, como sempre, na minha vida inteira, desde o Brasil, eu sempre sou a pessoa que tá trabalhando, eu sempre sou a pessoa que não pode ir nas reuniões. Meu marido foi e a professora falou que ele tava indo muito bem, que ele não tinha nenhuma diferença entre ele e os outros alunos da sala, que ele conseguia se comunicar, que ele conseguia expressar o que ele tava aprendendo e o que ele queria dizer. Agora, acho que no último mês, mais ou menos, ele soltou a língua do inglês em casa.
Conversa bastante em inglês com os priminhos, ele brinca em inglês, tem algumas coisas que a gente pergunta e ele se sente muito mais à vontade em falar inglês do que em português, mas ele ainda prefere falar português. Mas algumas coisas, algumas respostas rápidas, algumas coisas que ele fala, algumas frases prontas, assim, pra ele já é mais fácil em inglês. Enquanto eu tava passando no processo, foi muito sofrido, porque eu falava, gente, as pessoas me falavam que em um mês ele ia estar falando. E na verdade não é isso, em um mês ele estava entendendo o que as pessoas estavam falando. E é muito rápido, olhando agora tudo, o cenário como um todo, foram 7 meses só, 7 meses e ele já consegue se comunicar, ele já entende o que todo mundo fala e ele já tem um sotaque muito fofo, então agora sim é o momento de eu te dizer, se você tá indo viajar, se você tá indo morar fora do seu país com uma criança, não tem por que se preocupar. Eu queria contratar professor particular para ele aprender o inglês e são coisas totalmente desnecessárias, porque é um sofrimento muito mais nosso, é uma dificuldade que a gente sente no dia a dia de conversar com as pessoas, de se expressar, e a criança não tem esse problema. O que meu filho tá vivendo aqui é o que me dá muita força para ficar aqui. Quando eu tenho muita saudade do Brasil, quando eu penso em tudo que ele tá vivendo, em todas as oportunidades que ele tá tendo, e isso me segura bastante. Okay. Don't forget to subscribe. Bye.